Preparem-se e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 6 do livro O Guardião da Meia-Noite. Mas, antes de eu começar, eu peço que você deixe seu apoio ao canal. É sempre muito importante. Se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal, clicar no botãozinho Valeu ou dar uma olhadinha no box de descrição. Certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo. Na Assembleia Sinistra. Eu fiquei sem saber o que fazer. Já era madrugada quando um ser de aparência horrível surgiu na porta do mausoléu e chamou-me. Siga-me, barão. O príncipe mandou buscá-lo. Eu o acompanhei. Desci os degraus com dificuldade, pois era-me difícil articular as pernas, e a escada era interminável. Algum tempo depois, vi um portal negro guardado por 2 antigos soldados romanos. Tinha uma aparência que impunha medo a quem os visse. O meu guia falou algo e um deles abriu a porta. Entramos e eles fecharam-no às nossas costas com um barulho enorme. Estávamos numa sala escura. Algumas tochas iluminavam o seu interior. Era bem espaçoso o lugar. Caminhamos até uma porta vermelha em que o guia bateu de modo ritmado. Alguém veio e por uma portinha me perguntou: Barão, quer entrar na nossa assembleia ou voltar à sua tumba? Só de pensar no horror que passei em seu interior, gelei. Não quero voltar àquele lugar horrível. Quero entrar na sua assembleia. Lembre-se que, após essa porta, não haverá retorno. Ou servirá ao príncipe, ou sofrerá as consequências. Eu já me decidi. Quero entrar. Não poderá pronunciar nenhum dos nomes lá de cima. Eu já sei disso. Já fiz um juramento pelo que reina nas trevas. Pois então, que seja bem-vindo à nossa assembleia. E ele abriu a porta. A visão do grande salão me imobilizou. Aquilo era o inferno, e eu ia adentrá-lo. Sem coragem para retornar à minha tumba, fiquei sem saber o que fazer. Aproxime-se, barão. Nós estamos ansiosos por conhecê-lo. Falou um ser demoníaco sentado num trono. Como eu não conseguia me mover, fui atirado aos seus pés. Tentei me levantar, mas uma chicotada manteve-me no solo. Quieto, idiota! Você só vai se levantar quando assim for ordenado. E recebi uma outra chicotada. Os entes infernais se divertiam às custas de minha dor. Quanta estupidez! Pensei eu. Isto foi algo que eu não devia ter pensado. As chicotadas foram tantas que nem lembro do quanto apanhei. Quando o carrasco parou de me chicotear, o príncipe falou. Eis o novo escravo que adquiri, maioral. Caso o queira, eu lhe dou de presente. E para que eu iria querer um inútil como ele? Só sabe chorar e reclamar por socorro. Coragem não possui. E, além do mais, se julga o infeliz por estar aqui. Para mim não serve. Fique com ele para você, príncipe. Eu lhe dou. Faça o que bem entender com este traste inútil. Posso oferecê-lo para outros membros, maioral? Sim, príncipe. Quem sabe alguém possa usá-lo. Então vou leiloá-lo, barão. É um escravo mesmo. Talvez consiga algo interessante por você. E ele me ofereceu a todos aqueles seres horríveis. Muitos ofereceram pessoas vivas em troca, outros riquezas ocultas e muitas outras coisas que eu nem vou citar. A tudo o príncipe recusava. Somente quando um ser com a aparência de uma grande cobra ofereceu uma linda jovem em troca, o príncipe aceitou. Um ser com cabeça de cobra levou-o até o príncipe e a entregou. Ele agarrou todo feliz. O que fez, não vou dizer-lhe, mas fiquei chocado. Foi passada uma corrente em meu pescoço e fui entregue ao ser com aparência de cobra. Gritei que não era justo o que estavam fazendo comigo.
Eu havia entrado ali para me livrar das cobras, e novamente ia para junto delas. Tornaram a me chicotear. Calei-me por precaução. Era melhor aguardar os acontecimentos. Logo a assembleia terminou e todos foram se retirando. O príncipe continuava com a jovem. Ela já não era mais a mesma. Ele havia esgotado toda a sua juventude em pouco tempo. Quanto a mim, fui arrastado por meus novos donos. Entraram por uma porta negra e me levaram junto. Não sei quanto tempo demorou, mas quando chegamos a um lugar fétido, fui acorrentado a uma parede com argolas. O tempo não contava ali. Um dia fui levado até o amo. Venha cá, escravo. Tenho um trabalho para você. Alguém me pediu ajuda e pagou bem por isso. Você executará a tarefa para mim. Caso falhe, as minhas cobras o atacarão. Fui conduzido até onde tinha que fazer o trabalho em poucos instantes, diria em alguns segundos. Um daqueles que me conduziam explicou qual era a tarefa. Teria que induzir uma jovem a se entregar a um homem de aspecto asqueroso. Ou fazia o trabalho, ou as cobras me atacariam. Procurei saber como agir e recebi instruções. Foi até fácil a tarefa. Assisti a tudo, pois eu agia no subconsciente dela. Não teve forças para resistir aos calafrios do homem. Eu vi tudo e até me excitei com aquelas cenas. Por diversos dias agi daquela forma, até que ela se tornou dependente dele. Quando tinha domínio sobre ela, fui levado de volta. Muito bem, barão. Trabalhou bem. Vamos. Hoje iremos receber uma oferenda e você poderá participar. Eu fui acorrentado até o lugar. Novamente chegamos em instantes. Vi uma bruxa velha fazer uns riscos no chão, chamar o meu chefe e dar-lhe uns presentes. Ele colheu no astral a sua parte e o resto os outros pegaram para si. Eu fiquei de fora, pois temia incomodar aos outros. Vamos, barão, não tema. Ninguém irá molestá-lo na minha presença. Consegui pegar algo para mim sem que ninguém ligasse por eu estar no meio. Venha, barão. Tenho um trabalho especial para você. Eu o segui. Já não era arrastado, mas ainda continuava com a corrente no pescoço. Pouco depois, não sei como, estávamos em um castelo, num quarto com uma bela moça. Olhe, barão, essa jovem tola quer entrar para uma ordem religiosa e o pai dela quer casá-la com um homem de muitas posses. Quero que você faça ela sentir tanto desejo que acabe desistindo da ideia e aceite se casar com um homem. Se conseguir isto, tirarei a corrente de seu pescoço para sempre. Tal ideia me animou e eu trabalhei com afinco. Em poucas semanas, ela aceitava o casamento. Novo presente, a libertação da corrente e ainda um elogio. Barão, você é o melhor no assunto. Vou promovê-lo entre os que me servem. E assim foi passando o tempo, e eu subindo na hierarquia infernal. Um dia, até o maioral me requisitou para servi-lo. Fiz um ótimo serviço. Em troca, ganhei o medalhão para carregar no peito. Outro trabalho bem realizado e novo presente. Uma capa preta e um manto para cobrir meu esqueleto. A cada trabalho, novo presente. Botas, espadas, punhais, moedas e até moças para serem minhas escravas. Um dia, o príncipe veio me pedir ajuda. Eu o servi bem, e ele quis que eu escolhesse o presente. O que fez daquela jovem que foi trocada por mim, príncipe? Ela tinha praticado diversos abortos e foi lançada nas trevas por seus crimes. Por quê? Eu a quero como presente, já que me foi dado escolher. É, barão. Ela já não é tão linda como naquela época. Duvido que alguém com um gosto refinado como o seu vá querê-la. Já escolhi, príncipe. Cumpra sua promessa.
Com muito prazer, barão. Achei que iria pedir algo mais valioso por sua ajuda, até que me saiu barato. Olhe que eu não aceito devoluções. Não se preocupe, príncipe, não a devolverei. Há um gesto dele e ela estava na minha frente. Como consegue isso, príncipe? Você não sabe como ter esses poderes, barão? Não, ainda não aprendi. Pois vou ensiná-lo assim que tiver outro serviço para você. Obrigado, príncipe. Você é muito generoso comigo. Eu gosto de você, barão. Tem classe ao realizar seus trabalhos. Eu agradeci suas palavras e saí com a jovem. Ela era só pele e ossos. Ele havia subtraído toda a sua energia vital. Com o passar dos dias, ela começou a melhorar o aspecto. Foi se refazendo pouco a pouco. Eu aprendi tudo com o príncipe. Ele era um mestre em tudo. Em pouco tempo, eu conhecia tanto quanto ele. Ainda consegui outras escravas com ele. Com o meu amo, consegui a liberdade e fui admitido na Assembleia dos Maiorais. Já era aceito como um deles. Formava minha falange, só de moças, uma mais bela que a outra. De fato, eu tinha um gosto refinado. Eles não sabiam, mas eu tentava ajudar aquelas moças para compensar aquelas que um dia eu havia arruinado quando ainda na carne. Instalei-me nos subterrâneos de um velho castelo. Ali minha falange crescia. Usufruía os prazeres restritos de um espírito das trevas, mas também doutrinava a todas elas. Tinha longas conversas e mostrava o porquê de serem escravas das trevas. Não maltratava nenhuma delas. No fundo, eu tinha pena. Estavam ali por não terem tido uma boa escola ou uma boa orientação. Eu as ensinava e comecei a ser chamado de professor. Sim, professor da meia-noite, pois eu já era agora um dos guardiões da meia-noite. Nesta hora, nós éramos invocados pelos magos negros, ou bruxas, para realizarmos seus pedidos imundos. Eu os olhava com nojo. Eram piores que nós, servidores das trevas. Minhas moças só realizavam tarefas limpas. Como eu tinha muitas ao meu lado, eu podia tirar 10 de alguém, quanto isso era pedido, mas logo depois devolvia 20 no lugar das 10. Com isto, eu satisfazia o pedinte e mais à frente devolvia tudo dobrado à vítima das magias negras. Nunca pegava trabalho sujo, ou seja, que fossem prejudicar seriamente alguém. Armava minhas escravas com tudo do bom e do melhor. A primeira delas eu elegi como minha princesa. Ela me acompanhava por todos os lugares. Comecei a capturar escravos nas covas, os esquecidos da luz. Eu os pegava para mim sempre que possível. Em alguns anos, minha falange era enorme. Já era um dos mais respeitados guardiões da meia-noite. Todos os entes das trevas me temiam, pois eu era muito sério e não tolerava ofensas. Quem tocasse em minha falange era aniquilado e escravizado. Na Assembleia, até o príncipe me respeitava. Só o maioral era superior a mim, mas também não abusava de minha reputação. Eu era temido, e isto era o que importava. No astral negro, eu era um dos grandes no ponto da meia-noite. Eu era o professor da meia-noite e ponto final. Por volta de 1850, fui informado pela minha princesa que quem eu procurava se encontrava no Brasil. Instantaneamente vim para cá. Queria vê-la e saber de toda a verdade. Quando ela me mostrou o lugar, vi que não poderia entrar. Era uma igreja. Que azar! Como falar com ela? Fiquei por perto alguns dias, mas não a vi. Voltei ao meu castelo, para junto de minha falange. E então, barão, conseguiu vê-la? Não, princesa, não posso entrar numa igreja. Isso seria o meu fim como guardião. Barão, você me ajudou um dia, quando me tirou das garras do príncipe. Tenho uma dívida com o senhor. Se quiser, eu consigo um encontro com ela. Como, princesa?
Confia em mim? Sim. Se não confiasse, não a teria ao meu lado por todo esse tempo. Vou me ausentar por uns dias. Quando tiver conseguido o encontro, venho buscá-lo. Está bem assim? Para mim está ótimo, princesa. E ela partiu num piscar de olhos. Sim, a princesa era leal. Como ela o conseguiria, eu não sabia, mas confiava nela. A princesa veio para o Brasil e foi direto ao cemitério levar um morto recente. Sim, ela sabia onde conseguir o que precisava. Apanhou um velho que não era um grande devedor da lei maior e fez com que ele entrasse na igreja à procura de minha antiga esposa. Levava um recado da princesa. Eu fui mandado para convidá-la, senhora. O barão quer vê-la. Que barão? Não conheço barão algum. Eu não sei quem é este barão, madre. Estou cumprindo ordens de minha senhora. Quem é sua senhora? Alma pecadora. Por que não vai vê-la? Assim saberá quem é o barão. Onde está ela? Acompanhe-me, madre. Eu a conduzirei até ela. A madre o acompanhou até um cemitério próximo. Foi levada até minha princesa. Quando ela viu a princesa, assustou-se. Você, ente das trevas, é a tal princesa? Sim, sou a princesa do barão. E quem é o tal barão? Ele foi o seu marido por algum tempo, há muitos anos atrás. Ah, sim! Agora me lembro. Como está ele? Muito bem. Ele quer vê-la. Tem muita necessidade de falar com a senhora. Então, diga a ele para vir até a igreja falar comigo, pois se souberam onde estou, ele também deve saber. O barão não pode entrar numa igreja. Ele serve ao que reina nas trevas. Vejo que ele não mudou em nada, apesar da morte horrível que teve. Isso eu não sei, madre, mas ele pensa muito na senhora. Por que não fala com ele? Eu o receberei na igreja. Lá poderemos falar à vontade, sem ninguém para o impedir. Eu já lhe disse o motivo de ele não poder entrar na igreja. Isso é um problema dele, não meu. Além do mais, eu não desejo ver ou falar com ele. Adeus, princesa das trevas. E procure não usar mais aos que caíram para servi-la. Eles também são filhos de Deus. Apenas não sabem disso. Outra coisa, princesa, não quero mais ser incomodada por você ou pelo barão. Ele não vai gostar de saber que eu falhei nesta missão tão importante para ele. Isto é um problema de vocês. Resolvam-no vocês nas trevas. Adeus. Minha princesa nada respondeu. Logo estava perto de mim novamente. Após relatar o diálogo do encontro, fiquei furioso. Então, ela entrou mesmo para um convento? Que estúpida! Não podia ter me esperado? Acho melhor esquecê-la, barão. Ela está muito velha, não é mais a jovem bonita de que o senhor me falou. Não é pela beleza que eu queria vê-la, mas para esclarecer algumas coisas do passado. Ela não virá vê-lo em hipótese alguma, barão. A mim, ela pareceu uma mulher triste. Você viu alguma auréola sobre sua cabeça? Não, senhor. Mas o que tem isso a ver? Somente aqueles que têm uma auréola sobre a cabeça não sofrem por ligações com o plano terrestre. Tome cuidado com aqueles que a tiverem, princesa, pois, se levantarem a mão direita em sua direção, você será fulminada por uma luz 1000 vezes mais quente que o fogo. E o porquê disso, barão? São missionários do terceiro plano. Não os desafie, pois irá se arrepender. E se pedirem algo? Eles não pedem, ordenam. Faça o que ordenarem e caia fora o quanto antes. Vou observar isso de hoje em diante, barão.
Faça isto, e não terá problemas, princesa. Vamos nos divertir um pouco, pois estou magoado com a recusa do encontro por parte de minha madre. Ela sorriu com minhas palavras. Gosto do seu jeito, barão. Tem muita classe e um estilo que ninguém mais possui. É a origem nobre, princesa. Tive que levar muitos à morte para adquiri-lo. Ela não entendeu minhas palavras, mas o que importava isso, afinal? Era só mais uma das muitas vítimas dos erros cometidos por ignorância das leis que regem a criação. Eu também me julgava uma vítima destas leis. Com a recusa da minha esposa em falar comigo, eu me transformei para pior. Aproximei-me de outros guardiões das trevas, envolvi-me com todos os tipos de rituais negros, agia com minha falange por todo o astral inferior. Atendi pedido de mestres chineses, monges tibetanos, gurus indianos, mulás islâmicos, rabinos iniciados nas magias, magos orientais, padres adeptos dos rituais negros, feiticeiros africanos, chefes de Estado, reis e príncipes, grandes mestres da maçonaria e todos que me invocavam. Eu era o senhor do ponto da meia-noite. Em pouco tempo, só minha presença já resolvia muitas lutas astrais. Eu era um dos mais temidos guardiões das trevas. Fui um dos poucos a conseguir descer até ao fundo do abismo e tornar a subir com mesma facilidade. Tive acesso aos livros negros das trevas. Conhecia todos os mistérios das trevas. Mesmo eu, o senhor da meia-noite, assustava-me com o que lia. Aquilo contrariava tudo o que eu havia aprendido na carne e em espírito. Descobri que eu, um guardião todo-poderoso, não passava de um mero instrumento da lei maior. Neste momento, interrompi sua fala. Espere um instante, meu amigo. Poderia falar um pouco sobre esta sua descoberta? Posso sim. Quando fui iniciar-me na Assembleia dos Guardiões, não tinha noção do que significava aquilo. Fui porque não tinha alternativa. Ou me iniciava, ou continuava escravo do ser com cabeça de cobra. Antes ser senhor que escravo. Nas trevas, só há dois modos de vida. Ou você serve, ou é servido. Melhor viver assim do que viver no meio termo. O que quer dizer com isto? O umbral ou purgatório é um lugar onde não impera lei alguma. Foi ali que eu fiquei por muitos anos até sair da cova. Eu estava no umbral. Aquilo é um nada. Você não tem noção de tempo ou espaço. Nada existe além do tormento do espírito. Como eu era um grande devedor da lei maior, não havia retorno. Ou descia mais um pouco, ou enlouquecia. O umbral é isso, meu amigo. O esquecimento pela lei. Eu vi espíritos vagando por lá durante séculos. Perdem toda a fé e esperança. Ali não vai ninguém para socorrê-los. Cada um tem que achar sua própria saída. Não lhe lançam uma escada para se elevar. Você tem que construir sua própria escada. O que existem são alguns agrupamentos de espíritos socorristas muito fechados. Eu mesmo conheci muito desses locais. Não saia em busca das almas ou espíritos que vagam sem rumo? Quem lhe falou isto? Eu li em um livro. Conversa fiada para iludir incautos. O que falaram ou descreveram não foi um umbral ou purgatório, como nós, os guardiões, conhecemos muito bem, mas sim as camadas de atrações de almas pouco devedoras. Esta é uma região onde andam livres todos os tipos de espíritos. Nesta faixa vibratória, que chamam de umbral ou purgatório, o espírito pode ir onde quiser, que ninguém o incomoda. Ou seja, pode se agregar com quem quiser. Porém, o acesso ao verdadeiro umbral somente a lei determina. Para lá você não vai. Aquilo é uma continuação do modo de viver, pensar e agir de quando ainda se estava na carne. Você não percebe que está lá. Ainda pensa que está vivo e não compreende nada do que realmente lhe aconteceu. A zona de atração, ou camada sobre e não sob a crosta terrestre,
é o que descrevem como umbral ou purgatório. No verdadeiro umbral, apenas os guardiões penetram, tanto os da luz como os das trevas, e assim mesmo com certa cautela, pois lá não impera lei alguma. Esta região pertence àqueles que não pertencem nem aos céus nem aos infernos. Ali nem os das trevas entram, pois não têm direito sobre quem está lá. Só os idiotas como eu, que clamam por ele e que são tirados de lá por seus servidores. Isso quer dizer, sim, se eu tivesse mantido minha fé no Criador, com o tempo seria despertado do meu estado ilusório e seria resgatado para algum lugar adequado. Ou seja, tudo ali é uma prova de fé de cada um, não? Vejo que você compreendeu o que falei. Muito interessante, pois contraria tudo o que sei sobre o umbral. É isto mesmo. Ali ninguém o ajuda. Isso não é permitido. Quem disser o contrário está mentindo, ou não conhece o verdadeiro umbral. O Criador prova a cada um que ele existe, e todos os que têm alguma dúvida disto conhecem o umbral ou zona neutra, onde a lei reina implacável. Você é provado a cada segundo até as raias da loucura. Apenas os que enlouquecem não definem um rumo, permanecem ali por séculos e perdem a noção de tudo. Há três saídas para aqueles que são condenados ao purgatório: ou sobem, ou descem, ou permanecem. De vez em quando, uma força misteriosa agita o umbral. Não é visível para o mais iluminado dos espíritos, ou o mais poderoso dos seres das trevas. Sabemos disto porque, numa dessas agitações, nós estávamos lá. Esta força misteriosa colhe espíritos aos milhares e vai computando-os em um envoltório luminoso para serem levados para algum lugar que eu não conheço. De lá, são imediatamente conduzidos à reencarnação. Não têm noção de nada após envolvimento pela luz misteriosa. Como sabe que vão para o reencarne? Eu li isto nos livros negros. É por isso que lhe disse que lá nem o das trevas manda. Como você entra lá? Eu não entro, sou chamado ou mandado, não importa. O umbral não é um lugar, é um estado de espírito mental. Ali você ouve de tudo. É uma região alimentada por vibrações mentais. Eu, na minha cova, estava no umbral e não sabia disto. É mais complicado do que parece à primeira vista. Muito mais, Taluiá. É verdade, essa região é toda ela pura criação de mentes combalidas pela dor de seus corpos e almas. Imagine um pesadelo e você terá uma noção do que é um umbral. Cada um vê à sua maneira e encontra nele os monstros particulares que alimentou durante sua passagem pela carne. O umbral é a materialização dos medos do subconsciente de cada um. Percebe o que estou lhe explicando? Melhor impossível. É uma zona em constante mutação. Vejo que entendeu o que falei. E quanto à minha indagação inicial? Sobre minha descoberta? Foi o acaso, se é que ele existe, que me conduziu a esta conclusão. Eu sou um guardião, e alguém me é superior na hierarquia, depois outro é superior e assim por diante. Conclusão: você em verdade não manda, mas sim é comandado, e só faz o que seu superior permite e espera que você faça. Ainda não ficou claro para mim sua explicação, meu amigo. É muito simples. Um dia eu causei muitas mortes e fui imediatamente julgado culpado. Dali em diante, tudo foi consequência do meu erro. Alguém lá de cima ou de baixo já sabia do meu erro e qual a pena apropriada. Eu apenas me guiei no caminho que a lei maior me colocou. Não adiantou eu ainda em vida me arrepender. Tinha errado e iria pagar. Fiquei reduzido a este esqueleto atado ao meu corpo. Posso me metaforsear como um camaleão, mas eu sou uma caveira. Isso não posso negar para mim mesmo. Então, que adianta tentar ocultar?
Aqueles que conhecem a verdadeira natureza das almas sabem por que eu fui reduzido a esse estado. Meus crimes estão anotados nos 2 livros, o branco e o negro, e isto é o que importa. É por isso que eu não escondo o que sou. Isto é um ato nobre de sua parte, meu amigo. Eu diria que simplesmente aceito as coisas como são e não faço nada para dissimular meu estado. Bom, acho que já interrompi por demais sua história, meu amigo. Mas agora sei um pouco mais sobre o outro lado. Então vou continuar com minha história. Como eu dizia, não passava de um instrumento da lei. Estudei os livros em sua maioria e vi que nós somos uma sucessão de erros e acertos. Se fizermos o bem, nada de mal nos advém no futuro, mas se errarmos, pagaremos. Se fizermos o mal, com o mal seremos pagos, e assim por diante. Isto eu já conheço. Sim, eu sei, mas talvez não saiba que céu e inferno só existem para quem os procura. Como assim? Eu encontrei nas trevas espíritos que já foram grandes luminares da humanidade e que em uma encarnação posterior cometeram uma falha grave e foram purgar o erro nas trevas. Isto é o pior que pode acontecer a alguém que já tenha conquistado um alto grau de espiritualização, não? Sim, o inferno está cheio deles. Quantos homens e mulheres não criaram um inferno particular a todo o momento? É verdade. Eu criei o meu por causa de uma mulher. Por isto eu tentei falar-lhe. Se ela tivesse me ouvido, eu teria feito de tudo para mudar minha conduta. Mas não, ela não quis me ouvir ou ver. A consequência disto foi uma queda maior de minha parte. Eu só queria o seu perdão, nada mais. Será que eu estava querendo muito? Eu, um ente das trevas, queria ser perdoado por um ente da luz, e nem isto me foi permitido. Avancei nas trevas e descobri tudo o que é permitido a alguém saber. Tornei-me um dos grandes nas trevas. Como conseguiu isso em tão pouco tempo? Eu me impus uma organização implacável. Não admitia falhas em minhas hostes. Tanto isto é verdade que eu fui um dos maiores guardiões da meia-noite. Ainda hoje, quando já não comando mais, o nome Barão impõe medo e respeito. Um da minha linha não se mete em enrascada, pois sabe como agir e por que deve agir. Tudo por causa de suas descobertas nos livros negros, imagino eu. Isto mesmo. Você vê muitos guardiões da meia-noite por aí? Não, são muito raros. Sim, são muito, mas muito raros, porque se o encarnado que for praticar alguma magia com o nosso nome não conhecer bem a quem está invocando, pode ser envolvido por nós. Quem nos invoca corre um risco duplo, ou é envolvido por nós agora, ou será no futuro. É o preço da ignorância. Mas isso me deixa preocupado. Eu ouvi seu pensamento, Taluiá. Nada tem a temer, pois eu vim para a sua esquerda por vontade própria. Vim porque quis, não fui invocado para servi-lo como muitos fazem por aí. Isto me tranquiliza um pouco. Bom, vou continuar minha narrativa, senão vamos perder o fio da meada. Então continue, meu amigo. Não vou interrompê-lo mais. Sou só ouvidos, guardião da meia-noite. Pois bem, eu vi iluminados caídos e cheguei a uma conclusão. Só aceitaria trabalhos que tivessem origem na lei do karma. Com esta decisão tomada, expandi minha falange até a zona do umbral. Conquistei milhares de adeptos ou escravos. Como achar melhor, entenda. Continua no capítulo 7. Até lá!